Primeira, existe a alegação de que a denúncia do Tagliaferro não é válida porque ele foi demitido do gabinete do ministro Moraes após ser preso por atirar contra a esposa e as duas filhas, além de responder na Justiça de São Paulo por desvio de espólio. Outra pergunta é a seguinte: nenhuma das defesas argumentou que há perseguição política nesse julgamento. E para completar, o advogado Celso Vilardi, do ex-presidente Jair Bolsonaro, anteriormente, antes de ser contratado, ele gravou uns 3 vídeos dizendo que o relatório da Polícia Federal é robusto, de que a acusação da PGR tem provas de que realmente houve um crime de golpe de Estado. Isso, palavras do Celso Vilardi. Os senhores se arrependeram também de contratar ele para fazer a defesa de Jair Bolsonaro, senador? Não, parece que a senhora tem procuração do Alexandre de Moraes, né, para falar em defesa dele. É isso mesmo. Vamos por partes aqui. Em primeiro lugar, parece que o Tagliaferro, até onde eu saiba, essa acusação que ele sofreu foi transformada num disparo acidental de arma de fogo. Então tem que atualizar a pergunta antes de querer desqualificar uma pessoa que teve a coragem de vir a público e fazer as denúncias que está fazendo contra o Alexandre de Moraes. Porque, infelizmente, muitos jornalistas gostariam de praticar aquilo que aprenderam nas universidades, de dar um furo de reportagem, mas ao perguntar para o superior do seu veículo se podia falar, olha, contra o Alexandre de Moraes é melhor não. Então, se vocês acham que isso é uma democracia normal, onde até a imprensa ela é ameaçada de fazer o seu trabalho vital, assim, eu não sei mais em que democracia, parece que vocês concordam com a democracia relativa do Lula. Com relação ao Celso Vilardi, o que eu vi foi a defesa dele muito enfática, elencando várias ilegalidades ao longo de todo esse processo. Inclusive foi um dos que falou que teve apenas 15 dias para analisar os 70 gigabytes, de terabytes que tinha de informações sobre diversas coisas que aconteceram no processo. Só para que todos entendam como é que a defesa é cerceada. O Alexandre de Moraes fala, nós demos acesso às provas. Mentira. Mentira porque ele dá acesso ao que o Ministério Público ou a Polícia Federal selecionou, pinçou de todas as quebras telemáticas, de telefone, de conversa de WhatsApp, para que a defesa analisasse aquilo. Quando, na verdade, há uma infinidade de outros contextos, outras conversas, que, sem dúvida alguma, confirmariam ainda mais a inocência, não só de Jair Bolsonaro, como de vários outros acusados injustamente nessa narrativa petista que o senhor Alexandre de Moraes narrou hoje. Eu queria só fazer um acréscimo aqui. Se nós levarmos em consideração que após a denúncia, o Tagliaferro imediatamente já foi acusado de um problema lá em São Paulo, já teve bens bloqueados e tudo. Imagine os jornalistas aqui, se forem demitidos, né, sem justa causa, passarem a ser taxados de, sei lá, inimigos ou coisa parecida, porque vão à Justiça do Trabalho fazer uma reclamação. Tá? Então é uma desqualificação de quem procura seus direitos. Então o patrão vai e desqualifica porque ele foi fazer uma denúncia, ele era amigo, era uma pessoa que tirava foto abraçado, sorrindo, lindo e maravilhoso. Na hora em que ele passou a mostrar as entranhas do poder, ele passou a ser o inimigo, odiado, deplorável, etc. É como se o jornalista denunciasse alguma coisa contra Alexandre de Moraes e ele virasse réu porque está atrapalhando a democracia no Brasil, algo parecido. Essa é a estratégia das ditaduras desde sempre. As ditaduras sempre fizeram isso, desqualificar as pessoas. Da defesa, o Paulo Nogueira, ele tentou demover o presidente Bolsonaro de uma ruptura democrática. Como é que você vê essa Primeiro que ele não falou isso, né? Isso você vê como é que o Alexandre de Moraes tortura até os testemunhos. O que foi conversado lá e que foi admitido era estado de defesa ou estado de sítio, não sei. Um dos dois, algo que está na Constituição. Então, como não havia base para nada, foi todo mundo para casa e nada aconteceu. Então, como é que demoveu de alguma coisa, de tentativa de golpe? Como Dilma consultou Vilas Boas. A Dilma consultou o então comandante do Exército, o general Vilas Boas. Ele denuncia isso, inclusive, na revista Veja, e a Dilma está respondendo por alguma coisa? Não está. Então, qualquer conversa pode, a partir de agora, inclusive no privado de WhatsApp, virar um atentado contra a democracia. É esse o país que nós estamos vivendo hoje, que não pode continuar e só vai ter um fim com o impeachment do Alexandre de Moraes. Senador, o senhor pode descrever um pouco mais detalhes do que diz essa perícia? Quem encomendou e o que ela diz? Eu aproveito a pergunta do meu colega
Licença, vou aproveitar a pergunta da minha colega, que eu tenho uma dúvida... Tá. Uma dúvida técnica sobre a perícia. O senhor comentou que foi feita pelo Tirotti. O Tirotti, se eu não me engano, né? Se foi o que o senhor disse mesmo. Eu conheço ele também.